filósofo grego de 2500 anos provavelmente estava certo. Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos lá, cerca de um século atrás, pensamos que ele estava errado. Mas agora, é uma noite quente de verão na Grécia Antiga. De repente, um amigo seu filósofo louco lhe diz algo ainda mais louco. Ele diz a você que toda a matéria é feita de partículas minúsculas e indivisíveis. Claro, você não acredita nele. Você sabe que a matéria é feita de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. A teoria de que tudo é feito de 4 elementos era uma teoria muito popular na Grécia Antiga. Mais tarde, Platão atribuiu 4 formas diferentes a esses 4 elementos, como terra, cubo, fogo, tetraedro, ar, octaedro, e água, icosaedro. Acredita-se que a ideia de que toda a matéria é composta de partículas minúsculas e indivisíveis tenha se originado com o filósofo grego Leucipo de Mileto e seu aluno Demócrito de Abdera no século V a.C. Esta é provavelmente a primeira teoria dos átomos existir. É por isso que a palavra átomo vem da palavra grega atomos, que significa indivisível. Mais tarde, John Dalton popularizou o termo. Dalton usou o termo átomo para se referir à partícula básica de qualquer substância química em seus escritos. A proposição de Dalton era que cada elemento químico é composto de átomos de um tipo único. A teoria de Dalton também incluiu que esses átomos não podem ser alterados ou destruídos por meios químicos. Mas então em 1897 J.J. Thomson descobriu o elétron e refutou uma das teorias de Dalton. Um átomo foi dividido. Mais tarde, prótons e nêutrons foram descobertos. E então descobriu-se que prótons e nêutrons eram feitos de quarks. A teoria das partículas indivisíveis de um tipo que constituem o universo foi destruída. Mas espere, a história não termina aqui. Era a década de 1940 e outra teoria estava surgindo. John Archibald Wheeler apresenta a teoria da matriz S em 1937. Um programa de pesquisa foi iniciado por Werner Heisenberg seguindo essa teoria em 1943. A partir deles, uma nova teoria revolucionária surgiu, a teoria das cordas. Antes de pularmos para a teoria das cordas, vamos revisar nossa compreensão atual do universo, o modelo padrão. Tudo é feito de partículas, como elétrons, quarks, neutrinos, bósons etc. As partículas podem se mover no espaço e também interagir. Enquanto interagem, eles podem intercambiar com outras partículas. Por exemplo, a força eletromagnética, existe devido à troca de fótons. Os gluons são responsáveis pela força forte. Todas essas partículas pertencem ao modelo padrão, o modelo mais preciso do universo que temos atualmente. O modelo padrão consiste em 2 tipos de partículas: férmions, que é responsável pela criação da matéria, bósons, que é responsável por criar interações. Você pode pensar, sim. Então, finalmente temos uma teoria de tudo, certo? Resolvemos a física. Bem não. Há uma interação que este modelo não consegue descrever. Gravidade. Pode-se dizer, mas Newton já não explicou isso há muito tempo. Veja, na mecânica clássica, não nos importamos com partículas quânticas e interações quânticas. A gravidade Newton é boa para a mecânica clássica, mas quando tentamos aplicá-la em objetos pequenos demais para serem vistos, falhamos. Para trabalhar nessa escala muito pequena para ver, quando a mecânica clássica falhou, nós criamos a mecânica quântica. E o modelo padrão ainda não consegue explicar a gravidade muito bem. Além disso, por muito pequeno para ver, não me refiro a objetos microscópicos que podem ser vistos em um microscópio. Refiro-me a objetos que são pequenos demais para interagir com a luz visível, portanto, simplesmente não há dúvida de ver. Como elétrons, quarks etc. Bem, em grande escala, a relatividade geral de Einstein descreve a gravidade muito bem. Os objetos criam curvatura no espaço-tempo e, portanto, atraem outros objetos. Na mecânica quântica, assim como em outras forças, pensamos em uma partícula responsável pela gravidade, o graviton. Mas quando incluímos o graviton em nossas equações, eles dão resultados absurdos com valores infinitos. Não podemos descrever a gravidade em escala quântica com o modelo padrão. Então, criamos a teoria das cordas como um novo modelo para descrever tudo. No modelo padrão, teorizamos que todas as matérias e forças são compostas de partículas diferentes e pensamos nelas como pontos adimensionais.
Sabemos que eles são muito diferentes uns dos outros e têm propriedades diferentes. Na teoria das cordas, presumimos que essas propriedades são apenas uma aproximação. Todas as partículas são constituídas por pequenas cordas, abertas ou fechadas. Essas cordas vibram e, com base em suas vibrações, elas formam partículas diferentes. Assim como uma corda de violão que vibra de maneira diferente e produz sons diferentes, essas cordas, com base em suas vibrações, formam partículas diferentes. Se fizermos os cálculos, descobriremos que algumas cordas agem como fótons e gluons e até mesmo algumas como gravitons. Supondo que as cordas tenham tensões diferentes e vibrem de maneira diferente, finalmente temos algo para representar os gravitons, descrevendo a gravidade em uma escala quântica. O fundamental sobre a teoria das cordas é que tudo é feito de cordas oscilantes, apenas as vibrações das cordas determinam quais propriedades elas obtêm. A teoria de que tudo é feito de uma única coisa fundamental é mais uma vez levada em consideração. Não é exatamente o que Leucipo disse, mas é bem parecido. Os grandes cérebros, também conhecidos como cientistas, usam os princípios de nossos modelos atuais para entender como essas cordas evoluem e interagem. Vamos pensar em um cenário para entendê-lo melhor. Você tem uma tela que pode capturar e registrar a posição dos elétrons quando lançados nela. Agora, você joga um elétron nele. Ele se propaga como uma onda, então você não sabe ao certo onde esse elétron se materializará na tela. O que podemos fazer é prever a probabilidade de o elétron se materializar em um determinado local. O que fazemos é somar todas as trajetórias e interações possíveis do elétron para obter as possibilidades. Mas isso pode ser uma tarefa muito difícil de fazer. Por exemplo, o elétron pode apenas emitir um fóton. O elétron também pode absorver o fóton posteriormente em seu caminho. Ou talvez emita 3 fótons. Ou talvez emita 2 fótons em momentos diferentes e os absorva mais tarde. Então, o que melhor as cordas fazem? Em vez de considerar as partículas como pontos de dimensão zero, nós as consideramos como cordas, que traçam uma superfície enquanto se propagam. Ele pode vibrar, dividir e recombinar e fazer todos os tipos de coisas. Dividir e recombinar será equivalente a emitir um fóton e, em seguida, reabsorvê-lo. Ele forma uma geometria ao fazer isso. Ao somar todas as geometrias, obtemos automaticamente as probabilidades. Muito conveniente, certo? Além disso, outra coisa legal. As interações costumavam ser instantâneas, mas como as cordas traçam uma superfície, temos interações não instantâneas que acontecem gradualmente. Isso elimina todos os infinitos quando usamos gravitons nos cálculos. É por isso que a teoria das cordas é tão promissora. Mas existem muitos problemas com a teoria das cordas. Funciona com 10 ou 11 dimensões, com base no modelo da teoria das cordas que estamos usando. Então, onde estão todas essas dimensões? Existem mais coisas inexplicáveis na teoria das cordas do que coisas que são explicadas. Escreverei outro artigo sobre isso em breve. Também discutirei os diferentes modelos da teoria das cordas. A teoria das supercordas provavelmente fará sua mente balançar como uma corda. Certifique-se de me seguir para obter essas atualizações. Mas a teoria das cordas é o mais próximo que chegamos da teoria de tudo. É o mais próximo que chegamos de uma grande teoria unificada que explica tudo no mundo quântico. A gravidade quântica é uma delas. Embora esteja em seu estágio inicial, é muito promissor para os cientistas da nova era. Talvez em breve tenhamos um avanço neste campo e será um grande... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.